Entrevista está no ar. Em 580 e também pelo site no radiorelogem.com.br e também pelo nosso aplicativo. Você que nos acompanha em outros estados, em outras cidades. Muito bom dia para vocês, tá? Que bom saber que você está sempre conectado com a gente. Vamos ao que interessa, meus amados. Deixa eu só lembrá-los aqui o seguinte: para este segundo semestre do ano, há a previsão de muitos concursos públicos em todo o Brasil, incluindo concursos federais, com o do Tribunal de Contas da União e do IBGE, além de diversas oportunidades estaduais e municipais. E para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a educadora Norelei, nome bonito, diferente, né? Norelei Frutuoso, que desenvolveu aí um método especializado para concursos voltados a professores. Bom, em primeiro lugar, bom dia, Norelei, acertei o nome bonito, hein? Isso, é diferente. Bem diferente. Obrigado, tá, querido? É diferente. E, inclusive, ele foi inspirado numa radialista, né? A minha mãe tirou o meu nome de uma radialista. Olha que interessante. Olha que coincidência, né? Foi. Obrigado aí por essa recepção, Norelei. Agora, explica pra gente aqui, Norelei, quais os erros mais comuns, né, que os candidatos cometem durante a preparação para os concursos públicos? O erro acontece assim, existem alguns erros, né, que são comuns para as pessoas que participam aí dos concursos públicos. Uhum. Um deles, que seria o fundamental, sim, é o planejamento, né? Então, muitas vezes, a pessoa que vai prestar o concurso público, ela fica mais focada na questão do conteúdo. Então, ela fica procurando estudar, só que assim, acumulando aquele conteúdo. Sim. E aí ela não se organiza para quê? Para fazer uma revisão. Por quê? Porque nosso cérebro, ele tem uma memória que é a memória de longo prazo. Porém, essa memória, conforme vai passando ali os dias, ela fica numa partezinha lá que a gente não se lembra, né? Mas se você fizer revisões, né, em tempos assim, pontuais, você consegue lembrar aquilo que você estudou. Então é super importante, né, fazer isso. Estudar o conteúdo, mas ter uma periodicidade para fazer a revisão. Então, a cada 10 dias, você pegar aquilo que você estudou e os pontos principais que anotou para fazer uma revisão. Então, isso é uma coisa importante. Outro erro super importante é assim, muitas pessoas acham que assim, vou pegar as provas anteriores, vou tentar resolver e vou estudar dessa forma. Só que assim, as pessoas têm mania do quê? De ler a prova, responder e depois pegar o gabarito e daí verificar se ela errou ou não. Aí, aquela que ela errou, o que vai acontecer? Ela errou, mas ela não vai saber por que ela errou. Ela apenas marca lá que ela errou e não tem esse próprio feedback, né? Entendi. E aí, isso compromete. Por quê? Porque você não sabe por que você errou aquela questão. E aí, se cair de novo na prova que você vai fazer, você vai errar de novo, porque você não corrigiu esse erro. Então, esse é um dos grandes problemas aí que as pessoas cometem, né, de erro para estudar para o concurso. Entendi. Agora, já pegando carona sobre essa colocação que você fez aqui pra gente, as pessoas então devem estudar para o concurso público, né? Quais as estratégias práticas que você, no caso, recomenda para otimizar o tempo de estudo de forma produtiva? Então, primeiro assim, eu vou só complementar essa parte de estudar com questões anteriores, né? Sim. Se você quer estudar com questões anteriores, você pode estudar, isso é válido também. Porém, você tem que fazer o quê? Você tem que ter a correção comentada daquela questão que você errou. Porque senão você não entende por que você errou e aí você acaba desperdiçando seu próprio tempo. Então, esse é um ponto fundamental, né? Certo. Agora, para a pessoa se organizar para estudar, ela tem que manter ali uma disciplina. Por quê? Porque assim, se você pega hoje para estudar, vou estudar hoje 1 hora. Aí chega amanhã você não estuda, passa depois da manhã não estuda. Aí depois no outro dia, vou estudar mais meia hora. Isso compromete, né? Então você tem que ter uma regularidade no estudo. Então, eu sempre falo para minhas alunas assim, se vocês pegarem para estudar firme,
pelo menos, no mínimo, 30 a 40 minutos por dia, mas todo dia estudando com uma qualidade, num horário assim que você não tem uma preocupação na cabeça, que você não esteja com algum compromisso marcado, né? Ou, eu sempre falo assim, ó, não dá para estudar com panela de pressão no fogo, não dá para estudar perto da hora de levar a criança para a escola, não dá para estudar perto da hora da novela, né? E se for homem, na hora do futebol. Por quê? Porque você está ligado com outro interesse e a sua motivação ela vai cair. E aí você acaba não prestando atenção direito naquilo que você está estudando. Então tem essas questões também que precisam ser analisadas. Certo. Só lembrando aqui aos nossos ouvintes que estamos aqui pelas Ondas Amigas da Relógio, estamos falando sobre o segundo semestre do ano, que é a previsão de muitos concursos públicos em todo o nosso Brasil, incluindo concursos federais com o do Tribunal de Contas da União e do IBGE, além de diversas oportunidades estaduais e municipais. E a gente está tirando essa dúvida, né? Tirando todas as dúvidas com a educadora Norelei Frutuoso. A nossa ouvinte aqui, Norelei, ela se chama Amanda, é moradora de Niterói. Ela está perguntando como ela pode lidar com a ansiedade e o estresse antes e durante a prova de um concurso. Então, eu sempre falo para as minhas alunas o seguinte: o concurso público, ele não é só o conhecimento. Ele envolve também essa parte, né, emocional. Sim. Por quê? Porque você tem que estar, né, totalmente tranquila para fazer a prova. Porque não adianta nada você se preparar, estudar, que nem doida aí, né? E depois chegar lá na hora da prova ficar nervosa. Que eu já tive casos de aluna que fez curso e depois tinha um problema muito sério de ansiedade. Chegou na hora da prova, a pessoa desmaiou. Passou tão mal por conta da ansiedade que acabou desmaiando e não conseguiu fazer a prova. Então isso é super importante, né? Sim. Eu sempre falo assim para as alunas o seguinte: vocês têm que aprender a lidar com isso. E a lidar em que sentido, né? Na véspera da prova, por exemplo, você não pode ter preocupações. Então, o que eu aconselho para as alunas? Assistir filme de comédia, né? Não sair para balada. Então, fazer só atividades que vão deixá-la tranquila. E confiar em si própria. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas que vão fazer o concurso público, elas têm uma pressão, né? Uma cobrança da família, né? Quando é mulher, por exemplo, tem a cobrança do marido. Então, isso acaba comprometendo. Ela já vai para a prova com aquela coisa na cabeça assim: eu tenho que passar nesse concurso, porque senão as pessoas vão me cobrar. Então ela tem que tirar isso da cabeça. Ela tem que passar no concurso por ela mesma. Ela tem que entender que ela vai prestar a prova para ela mudar de vida, para ela ter uma autonomia, para ela ter esse empoderamento, entendeu? Essa valorização. Então ela tem que pensar nisso. Que ela não tem que dar satisfação para as pessoas, porque é ela que está sendo ali avaliada. E outra coisa que eu falo, super importante, é o quê? A prova do concurso, ela é uma prova classificatória. E sendo uma prova classificatória, ela tem um viés que é de comparação, né? Ele vai comparar as pessoas. Então, a pessoa não pode acreditar que se ela não passou no concurso, ela é um fracasso. Não é assim, porque as provas, elas são diferentes. Então, ela não representa aquilo aquela nota que você tirou no concurso, ela não representa aquilo que você sabe ou não sobre aqueles assuntos, entendeu? Porque às vezes você estuda um conteúdo e chega na hora da prova, as questões estão mal formuladas, elas estão feitas para quê? Para induzir você ao erro. Porque o objetivo da banca do concurso é fazer com que você erre as questões. Por quê? Porque ela precisa selecionar. Então ela não pode aprovar todo mundo. Ela tem que fazer uma peneira. Então, para passar nessa peneira, ela tem que fazer o quê? Fazer com que você erre. Então ela pega e traz coisas nas perguntas, palavras das perguntas, que vão dar duplo sentido, que vai deixar você confuso, certo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando na resposta tem a palavrinha apenas, ou quando tem a palavrinha somente,
essas palavrinhas, elas são palavrinhas que as bancas costumam utilizar para induzir você ao erro. E provavelmente essas respostas estarão erradas. Bela dica, hein? Eu gostei, hein? Isso é muito importante para a pessoa que está começando a estudar já para o concurso, né, Norelei? Isso. Bom, você passou aqui pra gente sobre o equilíbrio, né? Explicou aqui pra gente sobre a rotina de lidar no dia a dia, especialmente com o marido, com a esposa, ou com os amigos, com os filhos e outras responsabilidades. Agora, para fechar, Norelei, tem mais algum conselho ou dica que você gostaria de dar para quem quer transformar a aprovação em concurso em um passo assim para valorização profissional e ascensão na carreira? Primeiro assim, né? É super importante quem vai prestar o concurso fazer um curso preparatório. Por quê? Porque assim, o curso preparatório, ele vai acelerar o seu caminho. Sim. Então assim, você estudando para o concurso sozinho, você tem possibilidade de passar? Tem. Mas se você tem um acompanhamento de um professor de cursinho, né? Ou um curso preparatório que tenha qualidade, o que vai acontecer? Ele vai acelerar o seu caminho de aprovação. Porque os professores que trabalham no curso, eles já são experientes, eles já lidam com essas questões de concurso já há um tempo. Então, eles vão poder orientar melhor a pessoa, né? Para trazer estratégias ali melhores, para que ela corrija suas falhas, para que ela tenha também uma motivação para seguir ali para aprovação, né? E com relação à valorização, essa valorização ela vai sendo construída ao longo da carreira da pessoa, né? Por quê? Porque a aprovação no concurso, na verdade, ela abre uma porta profissional para você. Gente, infelizmente caiu a ligação aqui da nossa querida Norelei, né? Lembrando que ela explicou aqui pra gente a forma, né, de como estudar para concursos públicos, falando, né, sobre o segundo semestre do ano, que é a previsão de muitos concursos públicos em todo o Brasil, incluindo concursos federais, como o do Tribunal de Contas da União e do IBGE, além de diversas oportunidades estaduais e municipais. Bom, tá aí, eu conversei então com a educadora Norelei Frutuoso sobre como estudar para concursos públicos. Mais uma vez eu agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Infelizmente a ligação dela caiu, mas a gente deixa aqui o nosso beijo carinhoso e um agradecimento, né, especial. Obrigado, Norelei. Bom, gente, lembrando que quem ficou interessado ou interessada quer ouvir de novo, ouvir só uma parte, essa entrevista ficará disponível logo em nossas redes sociais, no Facebook, no Insta e futuramente em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Fechou, hein?